tomar uma decisão na tua vida. Qual é essa decisão, pastor? Miséria, bênção ou maldição? O que é que tu quer viver na tua vida? Eu vou entrar em uma passagem agora, num tema agora, que é esse tema, miséria, bênção ou maldição. Mas eu vou sair um pouquinho de prosperidade para você entender o que é que Cristo fez na tua vida. A Bíblia diz que nós fomos resgatados por Jesus. Ele redimiu a nossa dívida. Ele redimiu. Só um pouquinho, queridos. A Bíblia vai dizer que Ele nos redimiu. Quando a Bíblia fala sobre redimir, isso quer dizer que Ele pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Você tinha uma dívida impagável. Aquela dívida que não tem como pagar, você não tem condições para pagá-la. Por quê? Porque a dívida é tão alta que o teu salário não alcança. E aí de repente aparece um remidor, aparece alguém para remir a sua dívida. Foi isso que Jesus fez. Nós devemos muito a Deus por causa do pecado. E aí vem Cristo Jesus e diz: eu pagarei a dívida que vocês têm. E foi exatamente isso, queridos, que Jesus fez. Ele simplesmente pagou a nossa dívida. Ele simplesmente pagou o que nós estávamos devendo. E Ele pagou um preço que eu e você, que nós jamais conseguiríamos pagar. Jamais. O preço do pecado é grande demais. Mas aí vem Jesus com sua infinita misericórdia, bondade, compaixão, e Ele paga a minha e a sua dívida, nos tirando de maldição. Ele nos resgatou, Ele nos redimiu da maldição da lei, da maldição da morte, da maldição do pecado que estava na minha vida e na sua vida. Ele simplesmente nos redimiu, nos tirou de toda a maldição a qual já tinha sido lançada sobre a nossa vida através do pecado de Adão, através do que aconteceu no Jardim do Éden. Olha o que a Bíblia diz, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha o que a Bíblia está dizendo: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado aonde? Ele foi crucificado onde? Na madeira, no madeiro. Então a Bíblia está dizendo que é maldito. Por que ele foi se fazer maldição, irmãos? Porque ele se fez maldito simplesmente para nos libertar da maldição da lei, a maldição da morte, do pecado. Ele foi nos arrancar dali. Olha só, Cristo nos resgatou. Se pararmos nesse ponto, constataremos que Cristo nos remiu. Mas de quê? Do que ele nos remiu? Do que ele nos resgatou? Da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Aquele que é bendito se fez maldito simplesmente para nos resgatar da maldição da lei, nos retirar da maldição que a lei tinha lançado sobre nós por causa do pecado de Adão. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 14. Gálatas 3, 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Olha só, quem tinha a bênção de Abraão na lei? Somente Israel. Israel tinha a bênção de Abraão. Eu e você, nós não tínhamos a bênção de Abraão, porque nós éramos gentios. Então, por ser gentil, a Bíblia diz que nós não éramos abençoados por Deus, éramos gentios.
somente Israel tinha bênção. Aí a Bíblia vem e diz que Cristo nos resgatou